Você conhece o Deva 11, Devan Recebíveis Imobiliários? É dele que nós vamos falar hoje. Ele que está na minha carteira aqui do canal, meu burrinho lá na sombra, e é o que acumula aí a maior perda no período aí, um pouco mais de um ano e meio. 50%. Meu preço médio, olha aí, ó, R$ 81,74 e atualmente ele está sendo negociado aí na casa dos R$ 40. O CPTS, que foi um fundo aí sobre o qual eu falei na semana passada. Se você não viu ainda o vídeo, clica aqui no card. É outra compra que eu vou fazer nessa semana. E por quê? Vou comprar o Deva porque realmente, assim, o preço está muito lá embaixo. Talvez você vai falar, mas você tá louco, né? O Deva é um daqueles aí que tem um monte de problemas, mas eu vou mostrar para você aqui o que a gestão falou a respeito. Aguenta aí. Feita a compra, eu comprei 2 cotas aí do Deva, e aí o meu preço médio, olha, caiu para R$ 74, caiu bastante. E diminuí aí o meu prejuízo, né, a diferença. Ele que era a última posição da carteira, agora passa a ser o penúltimo, passando o MXRF, que por estar muito caro, eu não estou comprando. E aí sobrou um troquinho, comprei 6 cotas do CPTS, tá ali estável, né? E ele que tinha 5,71 da carteira, agora está com 5,98, quase 6%. Aliás, na carteira total, eu estou com um patrimônio aí de 14 mil, 80% de FIIs e o restante de ações. São 4 ações e 14 fundos imobiliários na carteira. E aqui está a composição dela, né? GGRC, HSML, Tigar, as maiores posições, na casa dos 7%. CPTS, como eu disse, foi para quase 6%. E o Deva, 3,15% da carteira. Portanto, se alguém disser, mas e se ele cair mais? Ele é parte pequena aí do todo e faz parte da minha estratégia ter um fundo imobiliário com um pouco mais de risco. Aliás, falando do Deva, quase 87% aí do portfólio é de certificados recebíveis imobiliários, ele tem pouco mais de 7% de cotas de outros fundos e quase 6% de dinheiro em caixa para aproveitar aí as oportunidades. Para quem acha que ele é um fundo assim muito arriscado, 37%, 37,5% dos CRIs são cotas sênior, o que significa que são os contratos mais seguros, com mais garantias. 35% série única, que podemos dizer que, em termos de segurança, está logo abaixo. Cotas mezanino 1%, que é aquelas que trazem um pouco mais de risco, e subordinada, que aqui sim, né, o risco é maior, 13%. Então, não é assim um negócio também exorbitante. A questão é quando a gente passa para os segmentos, né? 29% do setor corporativo, 19,9%, quase 20% contratos relacionados à multipropriedade. Depois nós temos loteamento, incorporação vertical, shopping e assim por diante. Sendo que a multipropriedade é aquele que traz mais riscos dentre esses setores. E por que eu comprei o Deva neste mês? Porque eu venho acompanhando aí, né, os relatórios e neste último acho que a gestão coloca aí bem explicadinho, né, como é que está o andamento aí desses contratos. Falando aí sobre os ativos que estão inadimplentes, a gestão diz que é importante entender o contexto e que antes, né, de alocar os recursos, sempre eles fazem uma análise para entender quem são os prestadores de serviço, também a securitizadora, que é aquela empresa responsável pela emissão dos títulos, né? E ela que traz as informações necessárias para que eles saibam a saúde das operações e a partir daí tomar as decisões. E lá atrás, né, quando eles colocaram esses CRIs, né, o Gramado Parques, o WAM, o Circuito de Compras, Hope, todos eles atendiam os critérios de segurança do fundo. Eram operações rentáveis e seguras. Ou seja, elas tinham uma relação de risco em relação ao retorno adequada para a política do fundo, mesmo aqueles emitidos pela Fortsec, que é a securitizadora aí que teve a maior parte dos problemas. Mas é normal, né, no mercado de fundos imobiliários de papel, que dependendo da situação econômica, numa situação de estresse, os ativos eles estejam sujeitos a perder a sua qualidade. E qual que é o trabalho da gestão? É contornar da melhor forma possível esses problemas. Mas o que aconteceu, que está aqui na parte de baixo, o acesso às informações não foi aquele que eles gostariam. E eles ficaram ali 2 meses tentando, né, obter muitas informações, não conseguiram e tiveram que acessar a securitizadora aí por meios jurídicos. E como diz aqui, ó, no decorrer do mês de julho, eles prepararam algumas notificações extrajudiciais, né, que foram encaminhadas para a Fortsec, a fim de conseguir as informações sobre o Gramado Parques
e Resort do Lago e Búzios. Só que o que aconteceu? Eles não receberam resposta formal e assim o fundo vai entrar com as medidas judiciais cabíveis para conseguir entender como é que está essa situação. Eles frisam aqui que estão trabalhando arduamente para conseguir solucionar todos os problemas e que vão manter os investidores informados. Gente, se isso aqui é conversa ou não, não sei, sinceramente, mas só o fato de estar informando aqui é algo bastante interessante, algo que o HCTR, por exemplo, não fez. Fundo de papel, a gente tem que confiar muito na gestora. Ou você confia, ou você cai fora. E como a gente vê aqui na demonstração de resultados, muito embora tenha caído bastante aí o resultado, o fundo continua entregando, mas ele adequou, claro, a receita que foi entrando aí no caixa do fundo. E eles trazem também, assim, de uma forma clara, quais são, né, os ativos, quais são os CRIs que têm problema. São esses aí, né, em vermelho. Como a gente vê, ó, tem no setor de loteamento corporativo, tem multipropriedade também. Não são todos os ativos, né? Tem ativos que estão com a saúde bem tranquila. Aqui temos mais alguns. E na última página, mais um. E vale lembrar, né, que um contrato inadimplente não significa aí que o fundo vai ficar no prejuízo, né, gente? Porque assim, vão tentar negociar, vão tentar receber, em última instância, eles vão acionar as garantias. Então, por exemplo, esse CRI aqui, ó, o Hope, os ativos, eles têm um valor aí de mercado de 700 milhões. Então, em último caso, eles vão ter que vender, passar isso para frente, pegar a grana e injetar no fundo, distribuir para os cotistas, né? Mas se o fundo conseguir fazer uma boa negociação, ele vai receber, porque, né, existe garantias aqui, tem segurança jurídica por trás disso. E é por essa razão que eu ainda continuo acreditando na recuperação do DEVA. Depois que a cota subir lá para R$ 90 de novo, não adianta, né, a gente comprar. Tem que comprar enquanto tá barato, mas isso, claro, se você se sente bem. E foi o que eu fiz, né? Comprei aqui, ó, R$ 40. Tá próximo da mínima nas últimas 52 semanas, ou seja, nos últimos 12 meses, o último ano, mas bem longe aí da máxima de 93. Dividend yield que está trazendo aqui 21%, mas gente, não vai atrás de dividend yield, porque esse cálculo é feito em relação ao que foi recebido e o preço da cota hoje. Se você comprou lá atrás a 93 e recebeu os mesmos proventos, mas o cálculo que você tem que fazer é em relação ao seu preço médio, não o preço de mercado. A desvalorização no período aí foi de 56%, o que dá um PVP de 0,41, ou seja, ele está com muito desconto, né? 59% abaixo do seu valor patrimonial. Valor patrimonial por cota 97, sendo negociado a 40. Uma baita de uma pechincha. Obviamente, se você não se sente bem, não se sente à vontade para comprar, não é obrigado a comprar. O fundo tem um patrimônio de 1.368 milhões, são 133 mil cotistas e a liquidez média diária, apesar de todos esses problemas aí, supera os 2 milhões. Os últimos dois rendimentos, né? No mês passado e neste mês, 47 e 49 centavos, o que em relação ao preço de mercado dá 0,94 e 1,22 respectivamente. Quando olhamos aí para os dividendos, né, ao longo dos últimos 3 anos, ele começou em 2020, mas para valer 2021, né? A gente vê que veio caindo bastante, principalmente aí desde o mês de março, restando aí mais 2 meses, com certeza ele vai estar aí muito abaixo, mas tão logo, né, ele consiga resolver essa situação toda, os dividendos futuros devem ser maiores. Do início do ano para cá, como a gente já viu, a desvalorização foi enorme, mas isso está relacionado, né, gente, à questão dos contratos. Muitos contratos foram feitos com indexadores lá em cima, então a inadimplência acaba realmente atingindo a muita gente. E vários fundos imobiliários ainda têm cotas dele, o que é um bom indicativo. E um deles, né, que tem 10% das cotas aí do DEVA, é o Iridium, o IRDM. E você, o que acha do DEVA? Acha que vale a pena, não vale a pena? Quer saber mais sobre fundos imobiliários? Clica no link da descrição, conheça o meu e-book. Uma ótima semana a todos e até o próximo sábado. Um abraço, tchau, tchau.